Baseado em correspondência que recebi da categoria, aposentados, pensionistas, que estão na expectativa ainda de receber o que tem de direito, quero lembrar que quando olhamos o mapa do nosso país, às vezes nem nós entendemos as dimensões desse país continental de 200 milhões de brasileiros. É preciso andar, ou melhor, voar por esse país continental para entender melhor o seu tamanho, a sua diversidade e a nossa gente. Mas se hoje Porto Alegre, Manaus, São Paulo, ou qualquer capital do Brasil está ao alcance em menos de 4, 3, 2 horas, 5 horas de voo, isso se deve não somente a Santos Dumont, mas também a milhares de trabalhadores que construíram e até hoje trabalham nas empresas aéreas. Uma parte desses pioneiros da aviação hoje clama por respeito e dignidade. São os aposentados do Aeros, o fundo de pensão que atendia não só as empresas do Grupo Varig, mas a maioria das grandes empresas aéreas da época. Fundado no início de 80, o fundo era financiado pelos próprios trabalhadores, pelas empresas e por uma tarifa que era cobrada junto ao bilhete aéreo. Na década de 90, a tarifa cobrada dos passageiros foi extinta pelo Ministério da Aeronáutica, com o aval da Secretaria de Previdência Complementar, rompendo assim um contrato que estipulava essa terceira fonte por 30 anos. Mesmo assim, o fundo continuou, mantendo-se com a contribuição das empresas e dos trabalhadores. Mas foi no ano de 2000, com o fechamento de suas duas grandes mantenedoras, a Varig e a Transbrasil, que o Fundo Aéreos começou a enfrentar enormes dificuldades. Assim como o Fundo Aéreos, mantido pela também extinta VASP, com a crise global nas empresas aéreas, com os prejuízos acumulados de planos de estabilização econômica mal-sucedidos, na década anterior e sem suporte, nenhum dos governos da época, as 3 grandes companhias brasileiras fecharam, demitindo milhares de trabalhadores e trabalhadoras, comprometendo assim o fundo. Os passageiros não ficaram sem voos. As rotas já estavam constituídas e ajustadas. O mercado se encarregou de oferecer alternativa àqueles que queriam voar. Enfim, só quem ficou mais uma vez desassistido foram aqueles que sempre pagam a conta, os trabalhadores e os aposentados. A quebra do Aeros deixou ao desamparo esses milhares de aposentados e suas famílias. Foi causado não só pelo fechamento da Varig, mas também por uma série de irregularidades cometidas com o conhecimento e o endosso da Secretaria da Previdência Complementar. O órgão estatal que deveria fiscalizar o Aeros preferiu endossar as irregularidades. O Aeros emprestou dinheiro vivo, retirado de aplicações seguras e conservadoras, para as patrocinadoras em montantes muito superiores aos limites máximos permitidos em qualquer operação dessa natureza. Essa dívida que nunca foi paga aumentou cada vez mais e foi sendo renegociada rotineiramente, sempre com a conivência e aprovação da SPC. Conforme já confirmou o juiz da 14ª Vara de Justiça Federal, em ação do Sindicato de Trabalhadores, que responsabiliza a União pela quebra do plano. Apesar da decisão judicial, os aposentados não tiveram seus rendimentos restabelecidos. Em uma dessas renegociações, a Varig apresentou como garantia o pagamento de uma ação, a chamada defasagem tarifária. Esta ação pede uma indenização ao governo pelo congelamento das tarifas aéreas a partir dos planos econômicos da década de 90. Mas esta ação, ou seja, a garantia do Aeros, ainda aguarda julgamento lá no Supremo. Na próxima quarta-feira, dia 12, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento desse processo que se arrasta há mais de 20 anos, mais precisamente 21 anos.
como ele é a garantia do pagamento não só dos 10 mil aposentados do Aéreos, como também as verbas indenizatórias de todos os trabalhadores demitidos da Varig, quando esta fechou as portas, o sindicato das categorias aeroviário e aeronautas estão acompanhando atentos a decisão da Corte. A ministra Carmen Lúcia, relatora do recurso, e a única a preferir voto até o momento, destacou a importância dessa decisão e seu impacto social positivo aos trabalhadores aposentados. Diz ela, a Varig não teria como não cumprir o que lhe foi determinado e, ao cumprir, assumiu sozinha os danos que sucederam até o comprometimento não apenas de seus deveres, que não mais puderem ser cumpridos, mas como também de seus funcionários, dos aposentados, dos pensionistas, cujos direitos não puderam ser honrados, e que pela delonga, inclusive, desta ação, está pagando com a própria vida. Esses aposentados, com a idade média superior a 75 anos, não podem mais esperar. É preciso sensibilizar a todos que o que estamos, nesse momento, numa situação gravíssima, onde o país negando a esses trabalhadores o seu direito mais básico, o direito à vida. Um país rico como o nosso não pode admitir um sofrimento que já dura anos e anos, uma década, a mais de 10 mil aposentados e pensionistas e a mais de 20 mil trabalhadores. Tivemos, nesse período, mais de 1.000 óbitos desses idosos, muitos desses pela total falta de assistência e melhores condições de vida e o abalo que estavam tendo com o não recebimento da sua aposentadoria. E é por isso que estaremos na próxima quarta acompanhando a decisão da Suprema Corte. Espero que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal tenham a mesma sensibilidade da ministra Carmen Lúcia quanto ao drama social que estamos vivendo. Convidamos a todos que nos estão acompanhando nesses 8, 10 anos de luta, assim como todos os parlamentares que estiverem em Brasília, para acompanharem passo a passo essa decisão do Supremo, que eu acredito fará justiça.